Boa noite a todos. Eu tenho algum receio que depois de toda a informação que o Mendes aqui nos deixou, de eu estar um bocadinho fora de tom, mas enfim, vou deixar aos economistas presentes na mesa depois a possibilidade de analisar este conjunto de indicadores que mostram o que é o retrato do país nos últimos 3 anos em virtude da imposição do memorando e daquilo que têm sido as políticas do Governo e da Troika, e a tentar centrar mais a minha intervenção, procurei trabalhar um bocadinho nisso, na possibilidade de estruturar uma resposta política para a situação que estamos a viver, que talvez tenha mais contributos a dar nessa matéria. Desde que a Troika chegou a Portugal, vou sempre lembrando aquela frase de um historiador que morreu recentemente, o Hobsbawm, que em muitos dos seus livros copia um provérbio chinês que deseja que possas viver tempos interessantes durante a tua vida. E eu pergunto sempre para um homem que viveu grande parte do século XX e analisou tantas das suas alterações políticas e da história desse século tão rico e também tão curto como ele chamou, se aquilo que estamos a viver hoje em Portugal são tempos interessantes. Creio que são tempos interessantes, certamente são também tempos perigosos. E nesse sentido eu fiz algumas teses um bocadinho arriscadas, mas enfim, teremos certamente depois a ocasião de avaliar essas teses e a sua justiça perante a situação que estamos a viver. Eu creio que não é exagero, e esta é provavelmente a minha tese arriscada, dizer que estamos hoje a viver em Portugal nos últimos 3 anos uma mudança de paradigma, uma ruptura com aquilo que nós entendíamos ser o regime político e social em Portugal, como provavelmente não vivemos nos últimos 40 anos. Na verdade, a democracia portuguesa cresceu durante um tempo inicialmente conflitual. Hoje estamos a celebrar o fim dos trabalhos da Constituinte, esse período agitado antes das eleições para o primeiro governo eleito e não governo provisório, mas verdadeiramente o debate político em Portugal nos últimos 40 anos fez-se em referência à Europa. Quando Portugal perde as suas colónias, regressa ao espaço pequeno das suas fronteiras, encontra no espaço europeu, naquilo que eram os padrões de desenvolvimento, direitos sociais, direitos laborais, padrões de serviço público, padrões de consumo, de crescimento económico e também, obviamente, direitos e liberdades cívicas. A Europa transformou-se no debate político em Portugal num dos polos mais importantes e, em particular, a partir de 86, a partir do momento em que se faz a adesão à CEE, é esse patamar da Europa que estrutura grande parte da identidade política dos principais partidos portugueses e é também a própria estrutura retórica, o simbolismo que o desenvolvimento da Europa no pós-guerra se torna como um marco fundamental na estruturação do debate político em Portugal. E, portanto, se nós vivemos longos anos em que as manchetes dos jornais nos diziam que em Portugal tinham entrado, já não sei, no ano de 96 ou no ano de 95, 500 contos por cada cidadão português de fundos europeus, o que a consonância de entrada dos fundos de coesão, dos programas europeus e, ao mesmo tempo, os patamares das democracias ocidentais europeias, de alguma forma isso estruturou o imaginário, enfim, de toda uma geração que viveu a democracia, mas também a identidade dos partidos e das forças políticas e a forma como nós pensámos que era o futuro da modernização da sociedade portuguesa. Nos últimos 3 anos, a Europa deixou de ser tudo isto. A austeridade trazida pelo memorando da Troika, pelas imposições da Troika e depois o que a Troika colocou em cima das imposições iniciais do memorando, vem perverter, vem estilhaçar esta imagem de uma pertença europeia que possa servir como motor de desenvolvimento e de modernização progressista do país. Mas cria no debate político em Portugal alguns nós e algumas dificuldades que até hoje têm funcionado bem para Pedro Passos Coelho e para Paulo Portas. Na verdade, o que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas nos dizem é nós entramos na Europa que existe, a Europa pode ser uma ideia de desenvolvimento, liberdades, garantias e direitos, mas nós entramos na CEE, continuamos na União Europeia, integramos o pelotão da frente do euro,
e a Europa que existe neste momento exige que Portugal faça uma cura de ajustamento, como eles nos dizem, e portanto ou se faz esta cura de ajustamento ou se desiste pura e simplesmente do sonho europeu. E eu creio que esta chantagem tem uma força imensa no imaginário político em Portugal e creio que isso mostra muitas das dificuldades que temos em enfrentar social e politicamente o discurso que foi articulado pela direita. Simultaneamente, as dificuldades que vivemos também colocam outros problemas de transformação do tecido económico português e de estruturação do Estado Social ao longo dos últimos 40 anos. Os níveis de pobreza que nós arrastamos há várias décadas atrás de nós, com diminuições significativas, é certo e é verdade, mostram dificuldades no desempenho do Estado Social enquanto, enfim, elemento capaz de eliminar a pobreza numa sociedade democrática, mas também nos colocam perante uma dificuldade de modernização da nossa economia. A lenga-lenga comum da produtividade da economia portuguesa, creio que tem um forte impacto na opinião pública e, portanto, muitos portugueses colocam hoje a questão o que é que Portugal produz para ter níveis de desenvolvimento capazes de sustentar os tais direitos sociais e económicos que temos vindo a defender. E, portanto, eu creio que esta conjugação de dificuldades, de incumprimentos ainda do projeto democrático, com uma Europa que foi, enfim, um símbolo de desenvolvimento e de modernização do país ao longo de tanto tempo e que agora aparece como uma Europa castigadora, punitiva e destruidora de tudo aquilo que nós entendíamos ser o tal ideal europeu de bem-estar, coloca dificuldades em desenhar um programa político de confronto com as instituições europeias que impuseram o memorando da Troika, que seja chamativo, que seja mobilizador na sociedade portuguesa. Há depois outros bloqueios que são bloqueios mais ou menos óbvios. Desde logo o bloqueio institucional no espaço de representação política. A Assembleia da República tem uma maioria de uma coligação PSD, CDS, toda a gente sabe. Temos um Presidente da República que iniciou o seu segundo mandato dizendo que havia um limite para os sacrifícios que podiam ser impostos aos portugueses, mas isso foi durante o anterior governo. No atual governo fez uma jura de sangue que tudo fará para levar até ao fim da legislatura este governo e fazer cumprir o memorando da Troika. E temos algumas fragilidades na representação política à esquerda. Não falarei aqui muito sobre o velho debate sobre as dificuldades de diálogo dos diferentes partidos à esquerda, elas são conhecidas, já foram analisadas, mas não queria deixar de assinalar que ao longo de 3 anos de imposição do memorando da Troika e deste governo, o espaço de representação política institucional no Parlamento claramente ficou fragilizado e ficou reduzido a uma espécie de ritualização de conflito relativamente inconsequente. As vitórias que foram conseguidas contra o governo da direita não tiveram tanta repercussão parlamentar quanto isso. Creio também que seja justo dizê-lo, ou é pelo menos o meu entendimento, que o maior partido da oposição verdadeiramente nunca procurou fazer um confronto forte e combativo com o atual governo. Aliás, pergunto-me muitas vezes se o Partido Socialista tivesse apostado numa mobilização popular forte por parte do país, o que teria acontecido na política portuguesa nos últimos 3 anos. Mas essa dificuldade de ter consequência no Parlamento pelas questões institucionais óbvias deslocou de alguma forma o conflito político para cima e para baixo. Ou seja, por um lado, o conflito político passou a tratar-se ao nível do projeto da Comunidade Política Democrática e, por isso, no âmbito das questões constitucionais, do nosso regime político e social, e para baixo, para as mobilizações populares que conseguiram ou não ganhar força conforme os momentos. Tivemos, creio eu, em termos institucionais, algumas coisas novas na política portuguesa. Como o ajustamento se concentrou, creio eu, essencialmente sobre esta estratégia de baixar salários o mais rapidamente possível, criando desemprego, se centrou sobre as prestações sociais do Estado, sobre os serviços públicos, mas também sobre a própria forma como o Estado intervém na regulação da economia, e eu aqui digo, não apenas em termos de regulação de mercados,
mas como o Estado está ou não presente na economia, de alguma forma todo este ajustamento veio colocar em causa aquilo que eram pilares do compromisso constitucional da nossa comunidade política desde o 25 de Abril e, portanto, veio mostrar que, afinal, as Constituições contam mesmo, não são um mero, não são um ramalhete de um regime, contam mesmo, e, em particular, a Constituição da República Portuguesa é provavelmente, num estudo comparativo com outras Constituições, aquela que tem, de forma mais detalhada, um guião e um menu de direitos sociais e económicos. Creio que isso não é por acaso, nasce, obviamente, do clima político que se vivia no pós-25 de Abril, mas é também a percepção das elites políticas que, na altura, formaram os partidos e que estavam presentes na Constituinte, de que os níveis de desigualdade e de atraso na prestação de bem-estar público em Portugal eram tão grandes que era insustentável criar um regime democrático que não estivesse de alguma forma apoiado numa redistribuição de riqueza e na criação de um bem-estar mínimo que permitisse de facto o exercício da cidadania. Bom, e de facto os acórdãos do Tribunal Constitucional têm vindo a ritmar as maiores derrotas do Governo no campo político e no levar avante a sua política. Queria também ser justa com a história, de alguma forma. A representação democrática e institucional do Parlamento foi determinante nesta matéria, porque foram sucessivamente deputados do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do Partido Socialista, que apresentaram ao Tribunal Constitucional pedidos de fiscalização da constitucionalidade, que permitiram esta sucessão de acórdãos que vêm, de alguma forma, recolocar as regras do nosso contrato social. E o conflito, dizia eu, desloca-se para cima, para as questões do nosso contrato de cidadania, mas deslocam-se também para baixo. São 3 anos de momentos de mobilização bastante fortes. Os sociólogos portugueses costumam dizer uma frase comum, que é: dizem que em Portugal os movimentos sociais tendem a ser fracos, por conjunto vário de razões, mas a verdade é que, se nós olharmos, por exemplo, para a mobilização do 15 de setembro, ela foi provavelmente a maior mobilização dos últimos 15 anos, retirando a questão de Timor, que foi de facto um momento único na sociedade portuguesa, que permitiu uma presença tão forte nas ruas de um espectro político tão alargado e por todo o país, que constituiu de facto uma vitória da mobilização popular fortíssima e conseguiu de facto derrotar a proposta da mudança da TSU, que vinha na altura, que foi apresentada pelo Governo, e creio que foi uma das principais vitórias dos movimentos sociais. Houve depois a constituição de outros movimentos, organizações, que mostram que há setores na sociedade portuguesa que estão particularmente vulneráveis, mas que têm alguma forma de organização. Refiro-me nomeadamente aos movimentos que foram formados em torno das questões dos pensionistas e dos reformados, que são movimentos com fragilidades, mas que têm tido a capacidade de apresentar propostas, fazer mobilização e estar no campo político, e também os movimentos ligados à precariedade, que têm aqui também uma componente geracional importante. E houve depois, obviamente, o Congresso Democrático das Alternativas, que foi também um momento único e ímpar, creio eu, de capacidade de congregação, quer mobilização popular, mas também da construção de proposta política, bem como a iniciativa da Auditoria Cidadã, que permitiu conjugar estas duas ideias, fazer um diagnóstico sobre a forma como eles dizem que se gastou o dinheiro acima das nossas possibilidades e como é que ele foi gasto, como é que se faz a gestão da coisa pública, ao mesmo tempo que se criam propostas e patamares de compromisso em Assembleia de Cidadãos, com proposta feita, que permite apresentar um conjunto de programas mínimos para salvaguardar o Estado Social, a democracia e, portanto, o regime tal como nós o entendemos nos últimos 40 anos. Mais recentemente tivemos 2 manifestos que são tomadas de posição de um conjunto de personalidades da sociedade portuguesa que eu creio que vêm recolocar as questões fundamentais. Por um lado, tenho aqui assim à minha esquerda o João Cravinho, o Manifesto dos 74, que coloca a reestruturação da dívida que já tinha vindo a ser colocada por alguns atores, nomeadamente o Congresso Democrático das Alternativas, como a questão nuclear para o futuro do país e para a defesa
do país, neste entendimento de um regime democrático que sabe que tem que criar patamares de desenvolvimento e igualdade para o exercício de cidadania, e o Manifesto 3D, que apela ao outro lado da questão, que é criar uma articulação política de sujeitos, organizações e movimentos que possam levar avante uma proposta política de defesa do país. E eu creio que é sobre estas duas matérias que nós nos temos que centrar, e portanto, não querendo fugir do tema da saída limpa, e ainda tenho muito para dizer, esta ideia de que não há saídas limpas, que é o debate que nos é proposto hoje, além do que o Hugo Mendes aqui nos trouxe, é a perspectiva de que, mantendo o garrote da dívida nos termos em que ele existe hoje, nós caminhamos para uma eternização do presente. Ou seja, para um país perpetuamente em crise e perpetuamente em ajustamento. No fundo, o garrote do ajustamento é um ataque direto à classe média. Quando eu digo classe média, quero aqui assim fazer um conceito alargado. Ou seja, a ideia de uma sociedade democrática que tem a esmagadora maioria da sua população com níveis de bem-estar, qualificação, níveis de consumo, acesso a emprego e a serviços públicos relativamente aceitáveis. E, portanto, é este o ataque que está a ser feito, é esta ideia de classe média. E, portanto, aquilo que nos dizem é uma espécie de paradoxo. É que para ficar na Europa temos que deixar de ser europeus ou deixar de ter como referencial essa ideia das democracias ocidentais europeias como espaços de bem-estar, democracia e liberdade. E, portanto, eu creio que hoje a centralidade da dívida é, de alguma forma, o caminho possível para criar uma proposta política que seja suficientemente abrangente, mobilizadora e capaz de desequilibrar este colete de forças da chantagem que nos foi colocada por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Ou seja, perante as dificuldades de criar sujeitos políticos, perante um campo institucional com as suas dificuldades de articulação, eu creio que a dívida e a questão da reestruturação da dívida é o caminho para criar um sujeito político. Ou seja, talvez mais facilmente do que no passado, entre os diferentes partidos políticos, associações, movimentos, diferentes protagonistas, a centralidade, a urgência, a transparência do garrote da dívida sobre a sociedade portuguesa é de tal maneira óbvia que eu creio que hoje é mais fácil e é mesmo possível criar uma articulação política que crie um sujeito político em torno da questão da reestruturação da dívida. Creio mesmo que, portanto, a dívida tem quase aqui assim uma nova dimensão constituinte. É necessário tratar da reestruturação da dívida para poder colocar em prática de novo o jogo democrático de ter alternativas e escolhas políticas sobre o caminho da sociedade portuguesa. Sem tratar da reestruturação da dívida, nós estamos a condenar-nos a um caminho único que não é verdadeiramente um caminho democrático, porque é um caminho sem alternativas. E, portanto, a abrangência política que o Congresso Democrático das Alternativas teve, que o Manifesto 3D teve, que os movimentos nas ruas tiveram, que o Manifesto dos 74 agora teve, mostra que, de facto, a questão da dívida pode ser a questão determinante para rearticular uma força política que permita defender o país. E, no fundo, era isto que eu queria dizer. É que há muitas diferenças entre os diferentes protagonistas que existem em Portugal no campo da política e elas são certamente importantes porque determinam identidades e escolhas diferentes. Creio, contudo, que nós estamos num momento de viragem e de emergência. A cada privatização que é feita, a cada desempregado que desiste de procurar emprego, a cada jovem qualificado que a democracia investiu em qualificar, abandona o país para não mais voltar, há um conjunto de condições que se perde e eu devo dizer que eu não sei se voltaremos a ter um contexto político semelhante ao que foi a Revolução de Abril, em que se possam voltar a consagrar e a reganhar esta primazia dos direitos sociais, económicos e laborais como determinantes na Constituição Democrática. E, portanto, porque o tempo é um tempo de defesa do que ganhamos, do que somos e também da possibilidade de escolher os futuros pela frente, eu creio que a centralidade da articulação das diferenças que existem no campo da esquerda e até mais alargado em torno da reestruturação da dívida é determinante para fazer a defesa do país e, portanto, eu creio que é isto que temos que fazer pela frente. Muito obrigada.